Aleluia! Com muito louvor, abra a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 7. Aleluia! Santo é o teu nome. Diz assim a palavra do Senhor nessa noite. Êxodo, capítulo 1, versículo 7. Os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Eia usemos sabiamente para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba a terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades e tesouros em Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo e com todo o seu serviço em que serviam com dureza. Aleluia. Vamos lá no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 2, que vai dizer assim: e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Amém? Santo é o teu nome. Graças te damos, te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Querido Pai amado, obrigado por essa noite, obrigado por esse culto direcionado a casais e famílias. Pai querido, Pai amado, mais uma vez consagramos a nossa família no teu altar. Te pedimos, Senhor, que no nome de Jesus abençoe as nossas vidas, abençoe essa palavra, fale conosco, manifesta a sua graça, a sua glória, abra o nosso entendimento, abençoe essa palavra, rendemos graças a ti, te louvamos e te bendizemos no nome de Jesus. Podem se assentar. Aleluia. Aqui vai falar da descendência de Jacó no Egito e vai falar de um povo que se multiplicou ali no Egito. Vai falar de um povo que começou a incomodar por estar se multiplicando, por estar crescendo. E quando o Senhor me deu essa palavra, que era para que eu trouxesse nessa noite, o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração. Que nós vamos ver aqui, irmãos, porque a palavra de Deus diz que se levanta um novo rei que não conhece a José, que não sabia da história daquele povo. E começa a se intimidar, a se incomodar, porque ele olha para aquele povo, e era um povo que eles estavam ali cativos, eles eram escravos, mas esse rei, ele começa a olhar para aquele povo, ele verbaliza que é um povo mais poderoso do que eles. Mais poderoso do que o povo egípcio. E ele começa a se intimidar, vendo que era um povo que ia se multiplicando, que ia prosperando ali naquele lugar. E ele começa a se incomodar e a se preocupar, porque ele acha que se houvesse uma guerra, esse povo se levantaria contra ele e se uniria ao inimigo que se apresentasse contra os egípcios. E o interessante é que aí ele começa a se incomodar e ele começa a colocar mais trabalho para aquele povo. Começa a colocar uma carga de trabalho muito maior para que aquele povo não tivesse tempo de se multiplicar. Mas a Bíblia está falando que quanto mais eles eram afligidos, eles se multiplicavam, eles cresciam, porque havia uma bênção de Deus sobre a vida daquele povo. E em nossas vidas, irmãos, há uma bênção de Deus, não é diferente. Quando eu preguei
sobre Daniel, eu falei da reunião que muitas das vezes existe no inferno, com os anjos dele, como reuniões terrenas, muitas das vezes, que são feitas contra as nossas vidas. Porque aqui a gente vê que tem um rei, que ele se levanta e ele começa a se preocupar. O medo daquele rei faz com que ele se levante contra aquele povo. Ele não sabia que eles se multiplicavam, que eles prosperavam naquele lugar, porque havia um Deus sobre a vida daquele povo. Ainda que eles já estivessem ali cativos, ainda que eles fossem escravos, eles tinham uma bênção, uma proteção, um diferencial sobre a vida deles. E é por isso que esse rei, ele começa a se incomodar. E quantas das vezes eu fiquei meditando nessa palavra, nós viramos o ano, né? Muitos que estão aqui nesse lugar, louvando, glorificando, outros dentro da sua casa em pensamento, com o coração voltado para Deus. E aí eu fiquei pensando que quantos de nós já não estamos sendo observados pelo inferno das trevas? Todos nós, irmãos, porque nós somos filhos de Deus vivo. E aí eu fiquei pensando que eles devem estar pensando assim, poxa, terminou 2025, algumas coisas se cumpriram, outras não, mas eles continuam crendo, confiando, louvando, glorificando na dependência desse Senhor. Nós sabemos que no decorrer de 2025 muitos ficaram para trás, mas muitos perseveraram. E nós estamos aqui porque nós perseveramos. E quando o Espírito Santo de Deus estava ministrando ao meu coração, estava falando dessa maneira. Eles já começaram o ano já na casa de Deus, adorando a Ele, glorificando a Ele, consagrando 2026. Ainda que algumas coisas não tivessem se cumprido. E eles já estão dando continuidade à fé deles, à caminhada deles. Eles vão continuar dependendo desse Deus, sim. Nós vamos continuar dependendo desse Senhor. E aí a gente sabe que o adversário, ele começa a armar ciladas. Ele começa a se levantar. Ele começa a usar artimanhas para nos paralisar. Nós estamos, hoje é dia o quê? 8, 9? 9 de janeiro, nós estamos no início do ano, nós estamos começando esse ano, já na presença do Senhor, mas já sendo observado, mas tem um Deus cuidando de nós. Há uma bênção sobre a nossa vida, há uma proteção sobre a nossa vida, mas há olhares malignos também já nos observando. Pessoas que serão usadas pelo adversário, porque tem pessoas que se deixam ser usadas pelo adversário, para tentar nos atrapalhar, para tentar nos distrair, para que a gente não cumpra o propósito a qual Deus já determinou para nossas vidas. O Senhor liberou uma palavra para que a gente não se acomode, não fique no raso, para que a gente avance, para que a gente busque a Ele. Porque se você buscar, você vai achar, você vai encontrar. Então já foi liberada uma palavra. Então hoje, essa palavra, o Senhor, Ele me deu uma ordem para que eu profetizasse sobre a vida de vocês, para que vocês começassem a gerar. Porque dentro de uma sentença de morte, houve uma família que gerou e concebeu dentro de um histórico, dentro de uma sentença de morte. Uma família que já tinha sido escolhida, uma família que o Senhor já sabia que viria um menino que seria o libertador do povo de Israel ali no Egito. Mas foi dentro de um contexto, foi dentro de uma situação hostil, foi dentro de uma sentença de morte que essa família concebe, que essa mulher engravida, que essa mulher vive os meses da gestação dela dentro de uma palavra de morte, dentro de uma sentença de morte, dentro de uma situação que eles tentavam enfadar todo o tempo o povo de Israel, mas eles eram enfadados. Porque cada vez que eles tentavam colocar mais trabalho, o Senhor continuava abençoando e multiplicando.
Porque a bênção está sobre as nossas vidas, irmãos. E se há bênção sobre as nossas vidas, nós vamos avançar. A bênção, ela vai se multiplicar. Deus não vai deixar faltar. Ele vai suprir as nossas necessidades. Ele vai estar conosco a todo tempo. E o Senhor quer que a gente já comece em janeiro gerando. Já comece a gerar. Porque a gestação, ela leva 9 meses. Tem alguma gestação que vai 7. Tem algumas 6 meses. Mas o normal é 9 meses. E o Senhor já quer que a gente já comece, nesse mês de janeiro, a gerar. Que você comece a gerar aquilo que você deseja. Aquilo que você planeja, aquilo que você tem colocado em oração. Aquilo que quando chegar daqui a 9 meses, você possa ver, você possa conceber como foi com essa família. Sem se preocupar se é um ambiente hostil, se é um ambiente onde já foi liberado algum tipo de palavra ou sentença de morte, de fracasso ou de derrota. Porque a Bíblia vai dizer que ninguém pode amaldiçoar quem já Deus abençoou. Deus já nos abençoou. Nenhuma arma preparada, vai falar em Isaías, contra nós prevalecerá. A maldição sem causa, ela não tem efeito. Isso é bíblico. E é isso que nós temos que trazer para a nossa vida. Então você precisa começar a gerar. Sem se preocupar o ambiente, sem se preocupar com os tipos de pessoas, sem se preocupar aonde quer que você esteja. Porque o Senhor está falando nessa noite para cada um de nós. Eu não sei o que você quer gerar em 2026. Eu sei que tem muitas coisas que nós desejamos que se cumpra, que se realize. Eu não sei de que maneira, nem de que forma. Eu não sei em que ambiente. Eu não sei em que situação. Mas ainda que pudéssemos já estarmos vivendo dentro de uma situação como essa, o Senhor vai permitir que a gente comece a gerar. E Ele vai sustentar essa gestação até o final. Porque Ele sustentou essa gestação. Ele esteve com essa família. A criança nasce. A gente sabe, muitas crianças foram perdidas. Muitas crianças foram mortas. Mas havia um propósito. Eu acredito que estarmos aqui, há um propósito de Deus para cada um de nós. Para a minha vida, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus sonhos. Há um propósito de Deus. E Deus quer que a gente comece a gerar. Deus quer que a gente creia. Deus não quer, porque a palavra de Deus vai dizer que o amor a Ele lança fora todo medo. E quantas das vezes, pelo fato do ambiente ou da situação que estamos vivendo, a gente deixa de querer viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então é necessário que a gente creia, porque nós estamos vendo aqui nessa noite que foi dentro de uma situação hostil que essa família gerou, mas que concebeu. E a Bíblia diz que a criança nasceu e era formosa, porque Deus guardou aquela gestação. Deus cuidou daquela família. Por 3 meses aquele menino ficou escondido, dentro de uma tenda. Eu acredito que havia uma acústica celestial de Deus guardando aquela criança. Porque a gente sabe como é um recém-nascido dentro de uma casa. Por mais revestida que ela seja, quando começa a gritar, tem alguém que vai ouvir essa criança chorando. A palavra dessa noite: comece a gerar. Comece a gerar. Não sei o que você precisa, não sei o que você deseja. Eu sei que nós estamos no início do ano. Eu sei que é essa palavra para esse culto de família. Comece a gerar. Comece a buscar no Senhor. Comece a colocar diante de Deus. Começa a falar com o Senhor aquilo que você tem desejado, aquilo que você espera, o que você quer que aconteça. Mas entenda também, queira também ser obediente a esse Senhor. Porque a gente vê uma família que a gente fica imaginando como que eles não viveram naquele momento. Com medo? Sim. Com medo que aquela gravidez fosse descoberta.
com medo daquela criança nascer e ser arrancada dos seus braços. Mas eles não deixaram de vivenciar. Eles não deixaram de viver. E é por isso que o Senhor, Ele vai nos ensinando, Ele vai nos capacitando. E esse amor vai lançando fora o medo, para nós sabermos que nós não estamos só. Tem um Deus cuidando de nós. Então Ele vai cuidar, Ele vai preparar, Ele vai capacitar. Ele vai nos dar todas as estratégias para que Ele continue cuidando de nós, para que essa gestação vá até o final. E nasça no tempo determinado de Deus, para o nome dele ser glorificado. Porque assim acontece com essa família. Uma família que foi escolhida por um propósito de Deus. Alguém precisava ser levantado para que pudesse se cumprir uma promessa que Deus tinha feito para aquele povo. Um povo que mesmo escravo já ameaçava as pessoas. Ameaçava aquele rei. E quantas das vezes a tua caminhada não tem ameaçado pessoas? O teu posicionamento, a tua forma de trabalhar, a tua disposição, a tua disponibilidade. Porque às vezes as pessoas não querem ter a disponibilidade, não querem trabalhar como nós trabalhamos e acham que tudo é muito fácil. E acham que tudo é de uma hora para outra. Mas ninguém quer, muitas das vezes, tomar a posição que você tem tomado para conquistar, para você viver as bênçãos de Deus. E aí eles se levantam para serem pedras de tropeço, porque não vai adiantar, porque havia bênção sobre a vida desse povo. A bênção sobre a tua vida, que é a presença de Deus através do Espírito Santo que habita em nós. E as bênçãos, ela vai nos alcançar, irmãos. Porque aqui a gente vê que dentro de uma situação, mesmo com toda a aflição, Deus continuava manifestando a glória dele. Deus mostrava que ele era Deus na vida daquele povo. Ainda que aquele povo pudesse estar cansado, ainda que aquele povo pudesse achar que a promessa não iria se cumprir, porque anos e anos já tinham se passado, mas havia uma promessa que foi feita por Deus, que tiraria aquele povo, que nem é mais um povo. Entra com 70 pessoas e já sai uma nação. Quando sai do Egito, eles prosperam, eles crescem, Deus abençoa. Deus dá força, Deus dá estratégia, Deus capacita eles para que eles pudessem estar trabalhando da forma que eles precisaram trabalhar. Porque, irmãos, aonde tem presença de Deus, tem força, tem renovo, tem alegria, tem paz. Porque ainda que a gente possa se sentir sitiado, mas a presença ela é maior. E na maioria das vezes essa presença está falando, avança, não pare. Você não está sozinha, eu estou contigo, eu vou te garantir, eu vou te sustentar. Senhor, mas eu estou cansado, eu vou renovar as tuas forças e você não vai parar. Era assim com esse povo, irmãos. E aí chega um momento que ele fala, então eu vou ter que matar os meninos. Porque não está adiantando. Ele dá ordem para as parteiras não obedecem. Quando ele chama as parteiras, por que vocês não me obedeceram? Não, aquelas mulheres, elas são mais fortes. Quando nós chegamos lá, as crianças já nasceram já. A gente nem sabe o que aconteceu com as crianças. Elas já deram à luz. Porque aquelas parteiras ouviram aquele rei, mas também não obedeceram. Porque sabia que no meio daquele povo havia bênção, havia a presença de Deus. E o interessante é que tudo isso, toda essa adversidade, toda essa luta, toda essa pressão, não atrapalhou o propósito que Deus tinha. Porque ainda no meio da aflição, ainda no meio da carga de trabalho, eles continuavam se multiplicando e prosperando. Irmãos, em nome de Jesus, não tenha medo das adversidades, não tenha medo das lutas. Se Deus é contigo, Ele vai te garantir, Ele vai te fortalecer, Ele vai te dar estratégia, Ele vai te direcionar e você vai avançar e vai vencer. Mas nós precisamos entender que já tem um bocado de pessoas sendo usadas pelo diabo, já nos observando. Vendo, já enxergando muitas das vezes o que nós não enxergamos. Porque muitas das vezes nós estamos
nos desmerecendo. Muitas das vezes nós nos sentimos impotentes. Muitas das vezes nós nos sentimos inferiores. Mas tem pessoas já te observando, vendo a capacidade, vendo a inteligência, vendo o comprometimento, a responsabilidade que você tem, enxergando o potencial que você ainda não entendeu que você tem. Que ainda tem te tentado, muitas das vezes, te aprisionar, ao invés de você avançar, ao invés de você dar o primeiro passo, ao invés de você entender, não, tem um Deus comigo. Eu não estou só. E é dentro de ambientes hostis que nós vamos avançar, irmãos. Bom, a não ser se você se amedronte, se acovarde e retroceda. Porque tem muita gente se acovardando e retrocedendo. Ou ficando estagnado. Ainda não entendeu, com todos os sinais que Deus já tem nos dado, ainda não entendeu que Deus é conosco. Que é Deus que está mandando nós avançarmos. Que é Deus que tem aberto portas. Que é Deus que tem permitido oportunidade para avançarmos. Porque dentro dessa situação não havia nenhuma oportunidade para que eles pudessem sair dessa situação se não fosse com a ajuda do Deus vivo. E a ajuda do Deus vivo era mostrar para aquele rei que ainda que ele pudesse estar pressionando, havia uma bênção maior, que era a bênção de Deus sobre a vida daquele povo. E é isso que você e eu precisamos entender e enxergar. Porque muitas das vezes os nossos adversários, eles já estão enxergando. E eles vão usar estratégias para nos paralisar. Eles vão muitas das vezes usar chantagem. Muitas das vezes eles vão tentar nos pressionar, nos culpar. Muitas das vezes eles vão tentar nos aprisionar, nos engessar, para que a gente fique paralisado. Ainda bem que o Senhor deu uma ordem para essa igreja, que é para você não ficar no raso. É para você avançar. E o Senhor disse, queira chegar do outro lado, para você descobrir o que tem. Porque muitas das vezes nós ficamos estagnados, engessados, e nós não queremos descobrir o que tem para as nossas vidas. E tem bênção, irmãos. Mas aí para você ir, você vai ter que confiar no Senhor. Porque imagine, para esse povo, tinha outras famílias. Tinha outras famílias que foram prejudicadas. Outras famílias que crianças foram ceifadas. Crianças foram mortas para que pudesse cumprir o propósito de Deus. Mas não deixou de se cumprir. A promessa não deixou de se cumprir. Não deixou do Senhor separar uma família para que pudesse o projeto continuar. Ainda que tudo aquilo conspirava para que aquele projeto pudesse ser destruído, ceifado antes do tempo. Mas Deus guardou. Deus cuidou. A criança, ela não veio atrofiada, ela não veio com defeito. A criança, ela era formosa. Ela tinha saúde, ela era saudável. Ela foi uma criança que quando nasceu, nasceu diferenciada, para que Deus pudesse mostrar que era Ele que estava no controle, que era Ele que estava aguardando aquela gestação, era Ele que permitiu que aquela criança ficasse escondida por 3 meses, sem que tivesse ter dano algum. Só Deus pode fazer isso, irmãos. Deus continua sendo Deus do impossível. Eu não sei o que você espera para 2026. Eu não sei quais são os seus sonhos, eu não sei quais são os seus desejos, eu só sei que tem um Deus que Ele vai, no decorrer desses meses, nos impulsionar a avançarmos. Eu só sei que tem um Deus que Ele nunca vai liberar uma palavra para que a gente esmoreça, desista, entregue os pontos, não queira descobrir o que Deus tem para a tua vida.
ou viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Não, ele vai sempre nos motivar. Ele vai sempre colocar a pessoa para nos motivar. O rei, ele olhava para aquele povo, que eu acredito que naquele momento nem eles davam nada por eles mesmos, pelo tempo da espera, da promessa que ainda não tinha se cumprido. As gerações que já tinham partido, que já não existiam mais, de repente, eles já pensavam assim, não vai acontecer. Porque aqui está falando que esse rei, ele não conheceu José, ele não sabia nem da história de José, ele nem procurou saber. Ele só começou a observar e ver que aquele povo é mais poderoso do que não. Olha o que o rei está falando. Quantas das vezes o adversário está olhando para mim e para você e está vendo o que está sobre as nossas vidas. E mesmo assim ele vai continuar tentando. Mas a Bíblia diz que aquilo que vem por um caminho sai por 7. Ele vai se levantar e ele vai cair. Se estivermos fazendo a vontade de Deus na posição que Deus quer para cada um de nós. Deus quer que você comece a gerar nesse mês de janeiro. E que você possa ir com essa gestação até o 9º mês. O 9º mês, se começa em janeiro, é setembro, né? Setembro é mês 9, né? Aí de setembro já para dezembro já é pouquíssimo para o final do ano. Quem é que quer começar a gerar nessa noite? Quem é que precisa gerar nessa noite? Quem é que quer viver as promessas de Deus? Porque eu quero viver todas elas. Se eu falar que eu não quero, eu vou estar sendo hipócrita. Eu não quero bênção de ninguém, mas as minhas que Ele me prometeu, eu quero. E é isso que o Senhor está liberando para a nossa vida nessa noite. Essa é a primeira sexta-feira, o primeiro culto da família. Que você comece a gerar. Ah, mas dentro da minha família só tem hostilidade. Comece a gerar. Ah, mas no meu trabalho só tem hostilidade. Comece a gerar. Ah, mas tem pessoas... Comece a gerar. É Deus quem vai guardar. É Deus quem vai abençoar. É Deus que vai nos proteger. É Deus quem vai garantir essa gestação. É Deus quem vai preparar tudo que vamos precisar para que essa gestação vá até o término. Para que se cumpra, para que o nome dele possa ser glorificado. Porque assim foi com essa família. Uma família que foi escolhida. Nós estamos aqui porque o Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu. Te escolheu, escolheu a tua família. Que nós cremos que no tempo certo todos eles reconhecerão esse Senhor. Não vai ficar ninguém de fora. Porque quando esse povo foi tirado do Egito, não ficou nada. Tudo que precisava sair do Egito, saiu. A Bíblia diz que nem uma unha ficaria e não ficou. Até despojos eles levaram, que os próprios egípcios abençoaram eles. Com bens. Com prata, com ouro, com vestes reais. Eles saíram com a bênção de Deus. Mas para que eles pudessem sair, precisou nascer um que iria libertar. E dentro de uma palavra, dentro de uma sentença, dentro de uma perseguição. Porque a perseguição, ou a sentença, ou a palavra, ou as lutas, ou a adversidade não pode ser maior do que o nosso Deus. A soberania é do nosso Deus. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é um Deus de graça, Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus estrategista. E Ele sempre vai nos dar estratégia para passarmos, para vivenciarmos. Ele sempre estará conosco, nos dando estratégia. É por isso que a gente precisa buscar esse Senhor. É por isso que a gente precisa buscar sensibilidade, para a gente saber a estratégia que Deus nos dará para vivermos alguns tipos de situações, como esse povo viveu. Eles precisaram trabalhar 3, 4 vezes mais do que eles trabalhavam, porque eles estavam incomodando. E muitas das vezes essa perseguição, essa luta é porque você está incomodando. É porque você gosta de trabalhar.
É porque você corre atrás. É porque você ama o Senhor. É porque você é comprometida com o Senhor. É porque você tem o desejo do teu coração de avançar. É porque você tem um coração generoso. Você tem qualidades que agradam o coração de Deus. Mas incomoda. Porque muitas das vezes, na maioria das vezes, como eu já disse, vai ter sempre alguém que vai estar incomodado. Por que ela? Por que ele? Porque Deus nos escolheu. Porque Deus nos chamou. Porque Deus tem falado conosco. Porque Deus tem nos dado estratégia. Ah, mas tudo que ela faz prospera. Tem bênção sobre a tua vida. Glória a Deus. Bênçãos de Deus. Ah, a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Deus conhece cada um de nós. E a palavra dessa noite é começarmos a gerar. Comece a gerar. O que é que você precisa? O que é que você quer? O que é que você deseja? Qual é o passo que você precisa dar? Porque você vai ter que dar o teu primeiro passo. Porque o primeiro passo é mostrando que você confia nesse Senhor. Ou você vai ficar com medo. Ou você já está nesse mês de janeiro com medo. Ah, já passou 2025, você já conquistou. E aquela promessa que está no forno? Que precisa se cumprir esse ano. Porque tem bênção para esse ano. Tem bênçãos para esse ano para se cumprir. Mas aí não vai depender porque ele já liberou. E ele é fiel para cumprir. Vai depender de cada um de nós. Vai depender do teu posicionamento. Vai depender da tua atitude. Vai depender de você entender, ouvir quando o Senhor mandar você ir. Ou fique, ou faça, ou não faça. Porque nós vamos ouvir isso o tempo todo. Nós vamos ter que discernir quem é a voz que está mandando ir. É o Senhor? Nós vamos. Se for o adversário, a gente não vai. O Senhor vai nos dar sensibilidade. Nós vamos reconhecer as vozes estranhas, contrárias, negativas. E nós vamos repreender aquilo que não é do Senhor. Ah, mas você só quer bênção para a tua vida? Claro, quem é que quer maldição? Porque você está ouvindo uma sentença, uma palavra, você vai receber, não, está repreendido em nome de Jesus. Tem que repreender. Ainda que eu creia que não vai me alcançar, mas se eu sei que eu posso usar a minha autoridade, eu vou usar. E eu vou repreender. Porque aqui está falando que esse povo, ele se multiplicava. Deus abençoava. Eu creio que mesmo eles vivendo em tendas, mesmo eles vivendo como escravos ali, não era só um povo que estava crescendo e se multiplicando. Esse rei, ele viu bênção no meio daquele povo. Ele fala, esse povo é poderoso. Esse povo é um povo poderoso e é um povo que é escravo dentro de uma terra que eu estou conduzindo, que eu comando, mas é um povo poderoso, é mais poderoso do que nós. Como que eu vou atrapalhar? Porque esse povo pode chegar um momento, e não era a intenção, não era um povo de guerra. Esse povo, muitos já tinham esquecido da promessa, mas tinha um povo ali que estava aguardando a promessa, e a promessa que ele tiraria. Não era através de rebelião, não era através de guerra, era com a mão forte deles. E esse povo estava aguardando que pudesse se cumprir. E dentro dessa sentença, dentro dessa hostilidade, já estava sendo preparado aquele que iria libertar. Então eu preciso entender que muitas das vezes dentro da hostilidade, eu falei na semana passada, da oração de Josué contra as muralhas de Jericó. Rodeando aquelas muralhas, em silêncio, como Deus deu a ordem. Ele estava mexendo no alicerce daquelas muralhas. Porque para aquelas muralhas cair da forma que caíram, ele precisava estar mexendo nos alicerces daquela muralha. Então você precisa entender que enquanto esse rei estava se levantando, colocando mais tributo, colocando mais trabalho, tirando, porque teve um momento que eles tiveram
que sair para colher a palha para poder fazer os tijolos. Aumentou. E nem assim ele deixou de reconhecer que era um povo poderoso, que tinha a bênção de Deus sobre a vida deles. E aí ele fala, então eu vou ter que matar os meninos. Porque não está adiantando. Eu estou afligindo esse povo, eu estou colocando tributo, estou colocando trabalho, e eles continuam prosperando. Porque a bênção era uma bênção celestial, era uma bênção espiritual, não era uma bênção humana. Por isso que ele não entendia. Mas mesmo assim, dentro dessa situação, já tinha um ventre que tinha sido separado para gerar Moisés, para libertar aquele povo, para que o nome do Senhor pudesse ser glorificado. Irmãos, em nome de Jesus, nós estamos no início de 2026. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você deseja, eu não sei o que você quer almejar. Mas a palavra que foi liberada, o Senhor manda a gente sair do raso e nos aprofundarmos nele, mergulharmos nele, para que você alcance os seus objetivos. Para que a bênção possa ser atraída e te alcançar. Porque as bênçãos de Deus, a gente não precisa se cansar. A gente só precisa obedecer. A gente só precisa fazer a vontade de Deus, que ela vai nos alcançando. Que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus coloque em tua vida aquilo que você precisa começar a gerar. Eu não sei se é no profissional, eu não sei se é no financeiro, eu não sei se é familiar, eu não sei se é no casamento, eu não sei se é na área sentimental. Você é quem sabe. Comece a gerar. Comece a pedir ao Senhor, Senhor, eu quero começar a gerar na minha vida sentimental, na minha vida profissional, para minha casa, para minha família, seja lá a área que for, irmãos. Porque foi essa palavra que o Senhor falou para me liberar para vocês. Eu já comecei. Deus é fiel. Deus tem bênção. Não fica no raso mesmo, não. Porque vai ser um ano, eu falei no domingo, de muitos desafios. Muitos desafios se apresentarão. Mas se você tiver certeza quem está sobre a sua vida, quem está dirigindo, quem está comandando, quem está conduzindo, você vai passar por esses desafios. Você vai passar por essas lutas. Você vai passar por essas provas. Você vai passar por essas perseguições. Mas nada vai te parar. Nada vai te engessar. Nada vai te neutralizar. Você vai continuar avançando. E quando chegar aquele momento crucial que chega, muitas das vezes do cansaço, da angústia, da tristeza, nós vamos buscar socorro como Pedro buscou. Senhor, me socorre quando ele estava afundando. E ele vai estender as mãos dele. Nós temos um Deus, irmãos. Nós temos um Deus. Você tem um Deus. Mas você precisa ter certeza e convicção que você tem um Deus que é poderoso, que é soberano, que não dorme, que tudo vê, que tudo ouve, que tudo sabe. É Ele que cuida de nós. É Ele que estava cuidando desse povo. É Ele que fez a multiplicação. É Ele que abençoou aquele povo. Foi Ele que preparou aquele ventre. Foi Ele que escolheu aquela família como Ele nos escolheu. Então que nessa noite, que você saia daqui meditando nessa palavra e pergunte ao Espírito Santo, Senhor, o que eu preciso gerar esse ano? O que eu preciso gerar? Porque muitas das vezes a gente vai querer gerar algo que ainda não é tempo de gerar. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus vai te dar a direção daquilo que você precisa gerar. Vamos nos colocar de pé. Fica com essa palavra. Porque foi essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Gente, está muito quente aqui. Esse ar está desligado? Meu Deus do céu. Aleluia. Aleluia. Santo é o teu nome. Eu vou chamar... Vem Andréia. Vem, Diaconisa Andréia. Vem.